Olá, muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção, fazendo num dia que o disco é master. Muito obrigado pela sua atenção. Esse é o Solado, a sua dose semanal de metal e futebol, não necessariamente nessa ordem. É a companhia visual, sonora, depende de como você vai ouvir, da newsletter que você assina em solada.com.br. E eu sou o André Paz e, como sempre, estou na companhia de Thiago Zuma. Pessoal, Thiago Zuma falando aqui, né? Estamos aí devendo newsletters, né? Exatamente, exatamente. Veja bem. É que o podcast a gente para uma hora de. Virou uma praticidade. Mas eu ia brincar com o Thiago, como é que é? Um Solada gravado depois, na ressaca de um episódio que você vai ver no futuro. Não daremos spoiler, mas é um disco previsível, um disco que você já, quem nos acompanha, olha o calendário, já sabe que é previsível, que é de números, e que tem uma conexão com o episódio de hoje, que é, e é mais, Né? Falaremos dessa conexão mais à frente. mais uma Não falamos collab. agora. Você que sabe. Mais uma É, collab com o Rock na mesa. vai, Não, não, vai não, não, não. tocando. Vai tocando, na homenagem ao Willie. E eu ia dizer assim que é um episódio que ele tem uma coisa muito curiosa, né? Que eu tava pensando assim em várias outras coisas quando eu tava reouvindo, e o Thiago tinha fazendo depois um exercício divertido nisso. E eu tava reouvindo e aí conectando com o futebol, que é a soberba. Eu acho curioso a banda falando Master of Puppets, sendo que a banda depois vai ter rehab, vai ter um monte de tensão pra caramba. Então, tipo assim, amigo, quem te viu, quem te vê. Mas só para não deixar passar o assunto futebol, nosso wrap-up inicial de futebol amigo, a soberba. A soberba ela pega, tá? Primeira coisa que eu vou dizer. E a soberba pega, tá? Assim, o co-irmão não viu, a gente avisou que o time era ruim na newsletter, eu falei, a gente falou nos episódios, olha, o Inter é ruim, tá? Tipo assim, quando você tira a gente de banda, você tem que colocar gente boa na banda. Se você não fizer isso no time de futebol, é a mesma coisa. Então, Quem a que é o soberba técnico do Inter hoje? é o Pesolano, é o cara que menos tem culpa no rolê. O coitado do Mas ele Pesolano. continua desde o início do ano, já mandaram embora e trouxeram outro. Não, 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 ele segue desde o ano, tá 3 meses do cargo. Ele segue desde o fim do ano. Mas Pelo a. menos a diretoria tá dando um voto de confiança pro cara. Mas já começa o zum, zum, zum do tipo, esse cara não consegue tirar esse leite de pedra, não sei o quê. Eu particularmente acho que tem horas que o técnico não é o rolê, entende? Tipo, é a peça que você tem, é a peça que você tem, não adianta. Estamos aqui torcendo para que olhe uma empregabilidade no Sul, pro treinador demitido do Cruzeiro, porque o Tite fica. O Tite é mandado embora e começa as viúvas do Tite no Parque São Jorge começam a florescer, diria assim. Ficar todas alinhadas. E aí o Corinthians nessa fase meio ruim com o Dorival, porque o Dorival é um técnico medíocre, né? Acho que ele é medíocre no bom sentido de medíocre. Ele é médio, sabe? Ele Ele, nem é ele muito vai, nota bom, um nem setão, assim, péssimo. 6-7. Seis, eu diria assim. Mas ele te entrega a capacidade do elenco, se o elenco está disposto a abraçar. E o Corinthians tem um problema de elenco hoje, que é o dono do time, né? O dono do clube, que é o holandês, ele está se preparando para a Copa do Mundo, claramente. Então, ele não está levando a sério, ele não vai correr, ele vai fazer as graças dele nas horas que apertarem, mas ele não está levando o campeonato a sério, 100% a sério, ele sabe disso. Ele sabe que ele não vai se esforçar porque ele não quer se estourar para a Copa do Mundo e o Campeonato Brasileiro é um campeonato pródigo em fazer a gente se estourar, né? Abraço, Luizão. Então, vai ser essa desgraça do Corinthians. Eu só espero que ele consiga pelo menos classificar o time na Libertadores, né? Pra fase de mata-mata, e aí vamos ver o que acontece depois da Copa. Mas o Corinthians é isso. E aí, como o Dorival tá com essa fase ruim e o time não melhora de desempenho, o Corinthians jogou 5 pontos na lata de lixo nos últimos dois rodados, que perder pro Curitiba em casa é Essa inaceitável aí, em com todo qualquer abraço ao momento da Leis, mas essa história. aí. E o jogo contra o Santos era um jogo para ter ganhado, sabe? Não fosse uma besteira inominável do zagueiro lá da tropeçar tentando dar um passe na bola, não ia ter levado aquele gol de empate de jeito nenhum. E assim, né? Só levando a discussão para outro lado, assim, existe um devaneio monstruoso da mídia brasileira, pelo menos da Globo, de querer botar o Neymar na Copa do Mundo, que Não, não não, faz não, o menor não. sentido. No sense, no sense.
Eu vejo os caras comparando o Neymar com o Romário de 2002, cara. Romário em 2001 tinha sido artilheiro do Campeonato Brasileiro, jogando ali. Você podia falar se ele estava no auge ou não, mas você não tinha o Ronaldo. Ninguém sabia se o Ronaldo ia estar bem ou não para a Copa do Mundo. O que que você tinha de centroavantes que não eram o Ronaldo? Tinha o Luizão, aquela expectativa, mas o Luizão a gente sabe que nunca foi craque, apesar de ser um centroavante ultra efetivo. E você tinha o Amoroso jogando fino da bola, e você tinha o Helder na Alemanha. Mas eram os dois caras. Não dá pra você comparar, né? Cara, você via querer colocar o 9 da seleção para a Copa do Mundo, seu Luizão, ou seu Amoroso, ou seu Helder. Não tinha nenhuma Elber ou Helder, não lembro agora qual o nome exatamente. Não. Era Elber. Que era do Bayern de Munique, Elber, né? Isso. Exatamente, Então, exatamente, exatamente. então, não tinha condição de nenhum dos dois ser o centroavante titular de uma seleção brasileira. Então, a pressão pelo Romário se fazia sentido, né, cara? O Romário vinha de artilheiro e tal, 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 mas o Felipão falou que não bancou e bancou o Ronaldo, que estava numa ascensão, né? Tinha voltado a jogar pela Inter de Milão na reta final do Campeonato Italiano, feito alguns gols, mas estava em forma. Do mesmo jeito que o Rivaldo tinha ficado fora 90% fora quase toda a parte decisiva da temporada pelo Barcelona e começou a voltar em forma perto da Copa do Mundo. Foi o diferencial do Brasil em 2002. Isso. Foi nessa Copa que o Amoroso, que é o Amoroso que dá um soco, que alguém não vai pra Copa. Não, não, é 2002. Acho que o Djalminha teve um Djalminha. estresse Isso, o Djalminha, o nos Djalminha. jogos preparativos Isso, e aí ele briga no La Coruña e não vai para a isso, Copa do Mundo. isso aí, isso aí. Tem duas coisas aqui. A primeira, óbvio, eu já explico mais os meus takes depois do porquê não. O único motivo, a única coisa, eu ouvi os gaiatos da Rádio Jovem, da RBS, da Atlântida, falando ontem. Ele falou assim que o Neymar tem uma coisa que assim, que, tipo, que o Neymar ele vai atrair muita mídia para a seleção, que patrocinadores vão querer companhia limitada. Mas eu acho que assim, justamente o profile do Carlo Ancelotti e procure nas suas redes sociais aquele vídeo com uma IA fazendo a convocação fake do Ancelotti, que é muito boa. Eu acho que o cara tá totalmente assim, ó, o próprio fato do cara dar aquela brincadinha antes da convocação ontem, que ele dá, tipo, meio tipo assim, essa história, vocês estão curiosos, tipo, não, não vai levar. Eu acho que ele tem uma coisa que é o seguinte, o cara não jogou, sabe? Eu acho que tem uma coisa que eu vou olhar outras coisas assim. Se você falasse, eu acho que para mim a régua é maior. Se você falasse de um jogador que ele teve um ano ruim, sabe? Tipo assim, olha, putz, o último ano desse cara tá ruim. Putz, o último ano desse cara tá numa draga. Eu não sei se ele tá com problema em casa, eu não sei o que tá acontecendo. Putz, o último ano do cara não é ruim. Agora ele é um jogador que, se você olhar, os últimos anos estão ruins. O último ciclo dele de Copa, entende? É um jogador que ele teve. Mas 2014 teve o joelhaço nas costas. Ok, mas teve depois 18, sabe? Tipo, quer dizer, teve 18, teve 22. Eu sempre olho e É, falo o assim. único argumento que acho que caberia para querer convocar o Neymar é você falar de cara que tem 3 Copas do Mundo nas costas, como principal jogador. Você tem um cara desse grau de experiência no grupo, é ótimo. Agora, você vê no Neymar, nos últimos 2 anos desde que o Neymar voltou para o Santos, uma postura pública de quem tem capacidade de ser o cara experiente num Não grupo vai, não vai, não vai. e para ser o cara para acalmar o resto do grupo, não tem. É o cara que desaparece do jogo que no dia que tem aniversário Some. da irmã, sabe? Não, desaparece do jogo que eu digo, ele não vai com o Sim, grupo que sim, tem o aniversário sim. da irmã, sabe? Exatamente, exatamente. E Então, pô, esse cara é o cara que você tá contando. Você acha que ele vai chegar e sentar no banco de reservas Ancelotti e deixa ser que eu o cara que resolvo. ajuda, sabe? Não vai. E acho que tem uma coisa que para mim pega muito, que assim, daí por isso que eu falei da régua. Ele já teve as chances, ele já teve as vezes ele já teve as vezes para mostrar, tipo assim, olha, você tinha que, você podia resolver, você tinha chance. E aí é aquela coisa, tipo, você está premiando a pessoa que é bagunceira, você está premiando, como é que é, carregue educação, carregue várias outras coisas, como é que é, pedagogias de sala de aula ou pedagogia de vida. É a criança que pediu chambinho, sabe? Tipo, cara, uma hora você tem que dizer não, entende?
eu ia ter que chegar pro cara e falar, não, tipo, não, porque senão você tá premiando tudo isso que aconteceu, entende? E eu acho que daí, tipo assim, ok, alguém vai dizer assim, mas a gente tá num mundo que Paquetá, como é que os cartões amarelos lá não são indício de aposta. Mas assim, tá premiando um cara que não jogou, sabe? E aí eu acho que assim, ó, mas ele pode resolver, ele já teve a chance dele, sabe? E eu ainda tenho uma outra coisa, ainda vou além no outro pensamento, que é assim, tudo bem que a gente não vai ter o Rodrigo, mas assim, ó, é não levar o Neymar e é chegar pro Virgínio e falar, Virgínio, ó, vamos conversar um pouquinho? Cara, essa é a Copa tua. Tu não tem ninguém pra te escorar. Porque, tipo assim, se colocar o Neymar, o que que vai acontecer? Os outros vão ficar olhando esperando, tá, o Neymar vai resolver. Então, tipo assim, não, é chamar o Virgínio, chamar todo o time e falar assim, ó, chamar como é que é o vendedor de bet do PSG lá, o Marquinhos, falar, cara, você também é responsável, tá? Você também agora tá nesse rolê. Então, acho que, tipo assim, eu não levaria, sabe? E eu começo a brincar e falo assim, a gente tá no podcast de futebol, música e vice-versa. A minha torcida agora é não levar, entende? A minha torcida é não levar. Sabe? Tipo, não vai levar, não vai levar. Não faz sentido nenhum. E você não consegue imaginar que ele vai ser o cara que vai ter um ambiente tranquilo para todo mundo trabalhar se o Neymar tiver. E assim, e como é que é? Solada, como é que é? As cartas, o tarô, os búzios. Jogamos búzios aqui. Não levou o Neymar, tá? Tipo, sei lá, a convocação é fim da manhã, começa à tarde, geralmente, né? Não levou o Neymar. Jogamos os búzios do Solado, com todo respeito ao pessoal. Lemos as cartas. De noite ele vai cobrar um pênalti na Kings League, de noite ele vai fazer alguma festa. Sabe aquela pessoa que, tipo assim, tá nem aí, sabe? Tipo, tipo, que a vida segue, sabe? Tipo, eu lembro de casos com alunos, assim, você pensava, não, vou dar uma dura no aluno, não, não sei o quê. Aí, tipo, não, vou, sei lá, dar uma nota e vou dar um sermão. Aí depois você olhava, tipo, sabe, seguir a vida. Então, assim, eu acho que, tipo assim, ó, como é que é? Só não vai bater pênalti na Kings League no dia que ele não for convocado, porque não vai ter Kings League, tipo, sabe? Tipo, mas ele vai arranjar alguma Kings League da irmã dele, sabe? Tipo, confesso que, tipo, eu tô fascinado naquele momento do vídeo do craque Neto comentando o pênalti dele batendo a Kings League. Na hora que o craque Neto olha e fala como é que é. Como é que ele fala? Trionda, Trionda, é isso aí. Puma, Adidas, Puma e Nike, tudo junto. Ele por ideia, assim, estourou o multiverso das marcas. Então, e só para não perder de fechar, assim, esse tem que, como é que é? Desculpa alargar o futebol. Um podcast gravado na semana que a Shopee venceu, tá? Isso tá uma coisa. Como é que o design de camisa da Shopee venceu, tá? Que a camisa do Grêmio nova saiu numa invenção que eu ainda não estou entendendo da New Balance. Para quem é de São Paulo, é o rumor. A gente está gravando 18 de março, que é quando saiu a camisa do Grêmio ontem, 17 de março, e hoje saiu o spoiler do que pode ser a segunda camisa do São Paulo, que é exatamente igual à camisa do Grêmio, só troca o azul do Grêmio pelo vermelho de São Paulo. Eu falei, cara, design Shopee total, cara. Assim, eu falei, cara, não, Tô não, vendo a imagem aqui, é ridículo. não, sabe, É não. total, né? Assim, vamos facilitar para os falsificadores, né? Só um detalhe. Quando é que Onde foi? que é aquele país que faz um monte de camiseta que vende no Shopee lá? As tailandesas. As tailandesas. As camisas tailandesas, os tailandeses devem estar felizes da vida. Vamos Ah, lançar a camiseta muito mais barata agora. há 3 semanas atrás, na semifinal do Gauchão, os briosos vendedores de rua já tinham a camisa nova do Grêmio. Entende? Há 3 semanas atrás a camiseta tá no camelô, entende? E daí todo mundo fala assim: mas será que é esse desenho? Não, é o mesmo desenho, só troca um dourado lá, que tipo, tem uma enfeitada no camelô. Tipo, não, assim, ó, cara, não, não. É tão maluco que agora eu vou torcer para conseguir finalmente comprar uma camisa Celeste 2025 sem o patrocínio, porque eu não quero virar outdoor de bet. E a camisa de goleiro, que é uma lilás, eu achei bonita. Tipo, eu olhei e falei assim, tá, tipo, é mais ok, tipo, entendi a proposta do rolê.
Mas como é que é? Não, e só para comentar, a gente que é o rei de cornetar. Ontem foi um post, a camisa foi lançada no Insta com um post da New Balance marcando o Grêmio. E aí erraram a digitação do texto do post. Eu olhei e falei, cara! Daí tipo apagaram, e a galera matando a pau, os caras brigando no post do Instagram. Eu falei, cara, já começou bem. Como é que é? Começou bem. Shui! Como é que é? Briga, correria, confusão. Vamos ao que interessa, vamos ao brioso, como é que é? Vamos a esse episódio aqui. Eu vou começar e depois eu tenho um mini roteiro, umas coisas que eu e o Raul a gente tinha comentado, o Thiago a gente tinha comentado, que é muito engraçado porque assim, o Thiago fez uma pergunta pra mim quando a gente estava combinando o tema e a gente olhou e falou assim, o que que a gente vai olhar de novo no Master of Puppets? Porque é um disco já olhado, como é que é a matéria da capa da Classic Rock desse mês. E a gente começou a discutir algumas coisas que a gente vai colocar para vocês. Acho que a gente coloca um pouco de. Acho que a gente puxa alguns detalhes, algumas coisas. Antes de passar a bola para o Thiago, só para a gente lembrar como é que é, deixa eu fazer a minha colinha aqui. É que eu tô na cabeça com. Que a gente gravou um episódio futuro e a minha cabeça tá dançando porque o episódio futuro não tem data, coisa. Mas vamos embora. Master of Puppets, lançado em 3 de março de 86, então um glorioso quarentinha. Gravado em Copenhagen, um disco que como é que o Metallica já produz também, e com o glorioso tio Flemming Rasmussen, que estava lá, como é que é, tem seu nome, Novo ele, né? que é, Trabalhar de novo com ele. exatamente, e que isso vai ser importante também, isso vai ser colocado. E eu ia fazer uma pergunta para o Thiago, que ela vai ser, é o spoiler da última pergunta. Master of Puppets, em termos de uma banda em evolução musical, tá mais perto do Black Album do que a gente imagina? Como que esse disco ele sai de uma banda que tá no Ride the Lightning e chega num momento que, tipo, como é que é? Tem citação a David Bowie no meio acho que é da tem você pega que depois tem uma citação do Bowie no meio da jogada. Como é que a banda sai daquela Ride the Lightning que tá quebrando tudo e chega no disco que vai ser o, digamos assim, o disco da virada, o disco que sobe de prateleira? Então, eu não acho que tem uma quebra. Eu acho isso, assim, acho que o Ride the Lightning, pra mim, ele é meio que o irmão o Master of Puppets é o irmão do Ride the Lightning. Eu enxergo dessa forma. Eles sabiam o que tinha feito, tinha funcionado no Ride the Lightning, o que talvez não tivesse funcionado no Ride the Lightning. E aí, com muito mais cancha, turnê, a formação muito mais estável, né? O Kirk Hammett muito mais integrado nas composições, o Cliff Burton, eles entendendo muito melhor como o que o Cliff podia trazer para a banda. Então, aí o Master of Puppets tem isso colocado. Então, acho que a principal diferença que eu vejo é essa. Só que também eu acho que é um. Não vou falar que é um defeito, porque eu não acho que o Master of Puppets tenha defeito, mas eu acho que uma crítica pontual que se pode fazer é que talvez eu acho que o Master of Puppets é muito engessado em seguir a fórmula do Ride the Lightning. Ele podia ter. Oferece pouquíssima coisa de diferente do que o Metallica já tinha colocado no Ride the Lightning, que não seja uma banda muito mais madura. Sabe, aquela fórmula das 4 músicas por lado, com uma instrumental épica, com uma lado A fechando com uma balada, começando com uma pancadaria, assim, os dois lados. Sabe, a faixa título como segunda música do disco. Então, acho que parece que eles queriam aperfeiçoar o Ride Lightning mesmo. Às vezes, talvez a crítica seja, talvez fosse, eles podiam ter se soltado um pouco dessa amarra estrutural que eles olham para o Ride Lightning. Mas não compromete em nada o resultado final do disco. Então, não vejo esse problema. Agora, era uma banda que estava amadurecendo melodicamente. Então, isso você vai pensar do tipo, beleza, para chegar num Black Album depois ali, faz parte desse caminho de evolução. Então, não vejo tanto
eu não vejo tanto uma quebra no Master of Puppets. Eu vejo, tipo, as estrelas começando, os planetas começando a se alinhar para que o Metallica cresça, sabe? E já tá o Ride the Lightning originalmente sai pela Megaforce, o Master of Puppets já sai pela Elektra logo de cara, então você já tem toda uma equipe de marketing trabalhando, mesmo que o Metallica fosse a banda anti-marketing, em 1986. Então eu acho muito engraçado que você pega uma entrevista que acho que é o Cliff e o James vão dar, e a primeira pergunta que falam é: vocês se venderam porque vocês estão lançando um disco por uma gravadora grande? Pô, em 86 já faz essa pergunta pro Metallica, sabe? 3 anos depois do primeiro disco. E assim, tipo, já tinha gente falando: a Metallica se vendeu porque fez uma balada na Fade to Black, mas se você vê, tipo, uma entrevista de um jornalista, ou, tipo, mais seja um fanzine, ou se não seja jornalista, chegando pra banda e colocando a banda na parede pra falar: vocês se venderam porque você tá lançando um disco numa gravadora grande, cara, em 86. É muito louco, né? Você vê pensar como que o Metallica tava sempre puxando o envelope, né? Puxando o envelope, empurrando o envelope, seria Exatamente. literal, né? Mas estava sempre forçando a barra ali para ser uma coisa maior. O Lars Ulrich Management Entertainment Company já era um espírito empreendedor do Metallica desde sempre. O LinkedIn antes do LinkedIn. Eu quero mexer contigo, falou agora. Tanto é que é muito engraçado. A gente tem como é que é? Eu tava até lembrando do glorioso. A gente vai ter depois o Cliff Emall, que vai ser um pouco do retrato dessa história. Vai ser o. Como é que é? Eu tava até querendo achar aqui o, a data do lançamento do Cliff Emall. Mas o Cliff Mal tem essa coisa de, um retrato do que foi a era do Cliff Burton. Mas é muito engraçado porque não. Como é que é? O Metallica não faz clipes. Tipo, tem essa mística do tipo, não, não faz clipe. Eu tava rindo porque tava na matéria da Classic Rock, eles estavam recuperando que quando o James compôs Master of Puppets, que ele viu que o refrão estava muito fácil, muito pegajoso, ele falou: isso não é pra gente, isso não é a gente, tipo, isso não pode estar certo. Então, tipo assim, a banda era ranheta, tá? Ponto, ponto, como é que é? Mas aí que tem o que tu falou. O espírito malandro maroto, Lars Ulrich, de tipo, como é que eu posso empacotar isso e tornar essa ranhetice um produto de venda? Como é que é? O alcoólica, entende? Sabe, tipo, como é que eu vou empacotar esse bad boysismo e vou vender? Claro, verdade seja dita. Uma coisa é atitude, uma coisa é a imagem, mas ela é ultra sustentada por uma música que permite fazer isso, entende? Então, tipo assim, como é que é? Tu- uma coisa prende na outra. E eu ia perguntar para ti, Thiago, e é o ano, como é que é? Rouba os instrumentos da banda antes, em 85, na turnê do Red Acho Light. que rouba os instrumentos da banda um pouco antes. Eu não sei exatamente o que pode ter acontecido depois, assim, mas que eu lembro que a inspiração para o James escrever Fade to Black foi porque roubaram os equipamentos da banda, tipo, umas coisas do tipo, assim. Mas assim, não lembro exatamente qual que é, assim. Só para colocar, o Cliff Moss foi lançado em 28 de novembro de 87. Obrigado, obrigado. Que, tipo, recupere aquilo que você tem porque você perdeu o amigo e, tipo, peraí. Isso é um outro problema, né? Que, tipo, você recupera que os caras nem tiveram tempo de pensar, né? Mas Exatamente. acho que nessa mesma entrevista do James, que o Cliff que perguntam, né, que botam um Metallica na parede: vocês se venderam porque estão lançando um disco por uma gravadora grande? Alguém pergunta, né, e o Metallica não vai fazer clipe nunca? E o Cliff acho que fala: em algum momento nós vamos fazer, tá chegando a hora, sabe? Tipo, existia uma consciência interna da evolução comercial do Metallica nessa época. Então, que o Lars não estava pregando sozinho, né? A banda estava consciente de que Como é que é? Metallica. Eu vou falar que tem um outro Cliff importante nessa história, o Cliff Burnstein, né? Que é o empresário da Kill Prime ali, que é Metallica, que estava com Metallica. E obviamente ele está conscientizando a banda do tipo: vocês estão ficando grande num nível que, se vocês quiserem dar o próximo passo, vocês vão ter que fazer Hum. clipe, vocês vão ter que repensar várias coisas. Assim. Mas assim, não lembro exatamente qual que é, assim. Só para colocar o Cliff Moss foi lançado em 28 de novembro de 87. 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
como é que eu ia brincar contigo? A ideia de concessão. Ok, legal, beleza. Vocês têm todas as condições do mundo de dar o passo além. Vai ser complicado? Talvez não. Talvez é uma natural. Tipo, entenda que vai evoluir. A gente está falando como é que é de um meio dos anos 80, MTV com uma coisa, e que quando Metallica vai soltar o clipe da One vai ser outra coisa. E como é que é? E verdade seja dita, quando Metallica solta o clipe da One, ele tem uma ideia de por que que é um clipe da One, com aquelas imagens de guerra, tipo, é um produto super bem acabado, tipo, ó, tô te entregando, ó, eu quebrei, Fazer um clipe diferente, né? Tipo, exato, colocar. tipo, eu vou te entregar um produto diferente, não é simplesmente uma banda numa igreja tocando, ou sei lá, uma banda num show tocando, entende? Ou como é que é, A banda tocando no porão, completamente low profile, aí, ó. assim, né? E aí as imagens da música que inspirou, do filme que inspirou a letra da música, que aí nada como você ter dinheiro na mão que você compra os direitos desse filme pra usar no clipe, né? Mas aí eu vou fazer uma brincadeira, assim, fazer uma brincadeira que ela é de anos 90 e ela leva para o mundo da IA hoje. Tipo assim, pra que que você vai usar se você pode pagar, tipo, se você tá grande, paga o filme original, é bom pra todo mundo, você vai ter atuação boa, entende? Tipo, ponto, entende? Tipo, ponto pra mim é a coisa que mais me pega ali. Eu ia brincar contigo. A gente tá olhando lá quando a gente tá, deixa eu pegar aqui e olhar certo, quando a gente tá olhando, tu falou assim que ele é um disco um pouco irmão do Metallica. Tio Flaming Rasmussen repete a produção, como a gente tinha falado, olhando para uma banda com um grit, com uma raiva, com uma coisa. Será que aqui também não tem um pouco desse senso de não muda o que tu já fez, que deu certo, mas se tu realmente polir isso aqui, vai ser o diferente? Será que não é É aqui? isso, é o best solo take two, né? Acabou. Sabe? Tipo, a sensação que eu tenho do Master of Puppets é essa, sabe? E assim, eu guardo pra mim porque eu ouvi o Ride the Lightning antes de ouvir o Master of Puppets, nessa Exatamente. conhecimento cronológico reverso pós Black Album. E o Master não me gerou tanto impacto porque eu tava muito impactado ainda pelo Ride the Lightning. Belíssima definição. Belíssima definição. Então, assim, eu tava, tipo, o Red Light tinha aberto tanto o meu universo que quando chega o Master não abre mais o universo. O Master é aquele universo levado à perfeição. Não é que não gostei do Master, eu alucinei com o Master quando eu vi pela primeira vez. Mas ele não gerou o impacto que o Ride me gera, sabe? Tipo, me gerou ali. Então, por isso que eu falo assim, que é basicamente uma evolução, sabe, do disco. Assim. Agora o Ride the Lightning tem os defeitos do Ride the Lightning são deliciosos, né? E o Master of Puppets praticamente não tem defeito. É a velha história, talvez a, talvez a, é, é exatamente o ponto, tipo, a graça, tô olhando pra capa aqui, a graça do Rider, claro, a gente tá falando como é que é, e daí a gente volta pra fazer aquela brincadeira como é que é. Nada como falar de uma banda que entrega, cada disco tem um charme, e só uma parte que leva aqui, é aquela grande história, como é que as pessoas falam assim, qual que é seu Metallica preferido? E quando você diz assim, qual que é seu Metallica preferido? Muito provavelmente, tipo, a gente vai olhar e dizer assim, é uma questão muito mais pessoal do que não reconhecer tecnicamente o disco, sabe? Tipo, acho que é muito chão, assim, é muito. O São Jorge, assim, eu reconheço o Master, mas eu vou fazer como é que é? Heresias do Solada. Eu reconheço o Master, mas se é pra eu voltar a escutar, eu vou voltar a escutar o Ride the Lightning. Sabe, tipo. Então, eu ouço os três primeiros do Metallica, pra mim, são trindade perfeita, assim, de uma banda. São discos que eu amo ouvir, aquilo é legal você pegar, não só pegar por ouvir, são três discos nota 10 pra mim, assim, tipo, absurdamente fantásticos. E cada um tem o seu próprio universo, que eu acho isso que é legal. Mas o Master of Puppets é o que tem talvez o universo mais parecido com o Ride the Lightning. Então, mas o Master é tão mais bem construído que o Ride the Lightning que às vezes me incomoda isso, sabe?
O fato de não ter defeitinho nenhum no Master of Puppets, sabe? Tá tudo certinho, faz com que ele fique um pouco até, não sei dizer o defeito, mas porque não é um defeito, sabe? Você tava reclamando que tá perfeito, ainda parece não humano quase, sabe? Tipo, é extraterrestre o Master of Puppets. Difícil de se relacionar com ele, de certa forma, de tão E perfeito que ele é. tá na. De novo, fazendo ponte para a matéria da Classic Rock. É uma boa recuperada do que foi em 86 o pessoal recebendo o disco. E para mim ele tem uma coisa que, assim, mesmo no pontapé inicial da Battery, ele, para mim, ele é ainda vou fazer essa brincadeira que a gente estava falando antes. Ele, pra mim, é o disco que ele vai descolar o Metallica do resto das bandas de thrash metal. Ele, pra mim, é o disco que ele vai descolar o Metallica do universo de metal, sabe? Tipo, ele começa assim, pá, aqui. Ele não vai deixar de te entregar como é que é, não vai deixar de te dar o pé na porta de Battery, que, tipo, tipo, can I kill the action, pá, pá, lá, 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 lá. Que trem é esse? Tá aqui thrash metal, tá aqui thrash metal. Beleza, é isso que você quer? É isso que você quer, toma. Agora senta aí que agora a gente vai brincar um pouco mais. E aí nessa hora que pra mim ele vai começar a dizer assim, sabe aquela coisa que ainda assim, mas a gente sempre brinca e fala, tipo, música, você quer, como é que é? Vamos voltar aos anos 90. Porque metal não é música, parará. A reação normal de um metaleiro seria pegar e dar um disco do Malmsteen. Fala, mas este guitarrista é neoclássico. Este guitarrista, ele consegue fazer tudo. E quando a reação que eu fico pensando assim é mostrar o Master of Puppets, sabe? Esse é um disco que ele vai, pra mim, ele consegue ser thrash metal, mas ele consegue dizer assim, eu consigo olhar para um monte de coisa ao mesmo tempo. Tem uma peça que pra mim ela é, tava comentando com o Thiago na produção do disco, que é Disposable Heroes pra mim, tipo, é uma coisa que eu volto pra essa música, ela para mim é uma coisa que pra mim ainda tem um impacto ferrado pra mim. A senhora falou assim, cara, a hora que tem um cara destroçando um baixo, sabe? E é engraçado, aí volto para aquilo que tu falou, não que ele não tenha feito isso em Cthulhu, não que ele não tenha feito isso antes. Mas agora parece que o senso tá mais polido, assim. É uma coisa que, tipo, mas depois a gente vai falar É, até polido demais, eu acho. Às vezes esse é o problema, assim, se a gente for ver. Mas assim, eu discordo no sentido de que eu acho que no Master of Puppets o Metallica, assim, ele não pode ter acenos de alguma coisa lame e tal, mas eu acho que ele é disco metal pra cacete. Sabe? Eu acho que o Metallica ele não Não, descola deixa do de ser. metal. Talvez. Não, então, isso que eu falo, eu não acho que o Metallica descola de metal, não, no Master of Puppets. Acho que no Ride the Lightning ele meio que descola daquela cena de thrash inicial, do tipo, a gente é além disso daqui. Sabe, que, por exemplo, quando o Megadeth vem e traz o Gar Samuelson, o Chris Poland, com um monte de influência de jazz ali, o Dave Mustaine ela faz questão de segurar o Megadeth como uma banda de thrash. E no Ride the Lightning, o Metallica tá se descolando do thrash, mas não deixa de ser um disco de thrash. Com o Master of Puppets, o que o Metallica faz é basicamente lançar um disco de thrash, ainda thrash, mas que fala, isso aqui dá pra ser tão artisticamente relevante quanto qualquer coisa que o Iron Maiden e o Judas Priest tente fazer. E assim, você pensar duas bandas que talvez fossem os dois ícones do metal mais tecnicamente reconhecido e artisticamente desenvolvido, sabe? Que não estavam fazendo o metal cabeça dura, cabeça fechada, sabe? Formulaico. Não vou dizer formulaico, porque eu gosto disso, mas não tava fazendo aquele metal do tipo, vamos tomar 20 cervejas e sair tocando, sabe? Que eram bandas que teoricamente você podia falar que eram thinking man bands, assim, que é o que o Queensryche também vai fazer, sabe? Tipo, ele fala, eu fiz um disco de thrash metal, mas ele tá em musicalidade, ele tá ali com um disco do Queensryche, que tava começando a ganhar nome, ou com Iron Maiden e o Judas Priest, que já eram quem tinha esses nomes de compor alguma coisa ali. De certa forma, até com o Rush, sabe? Tipo, a gente tá fazendo um disco pesado técnico pesado que você pode comparar com um disco do Rush dos anos 70, sabe? Assim,
Eu acho que o Metallica se coloca nesse ponto, mas como um disco de thrash metal, essencialmente, sabe? Tipo, ele descola thrash ali, mas no Master of Puppets ele fala, a gente tá lançando tudo de thrash artisticamente relevante, sabe? Ride the Lightning é um artisticamente desafiante para uma banda de thrash. Master of Puppets são artisticamente relevante para metal com a base no thrash. Então, talvez seja isso. Não sei Não, se não, eu é consigo muito isso. É muito isso, é muito isso. parecer. Sim, sim. Mas é exatamente por isso, exatamente por isso. Pra gente, como é que é? Pra gente não esquecer, como é que é? Ter gravado o episódio 112, me deixou ecos para gravar o 110. A gente vai falar, só para a gente inverter, falar no começo, não no final. A capa do disco é uma capa que também consegue ser, tipo, ela não é tão, como é que é? Ela tem muitos elementos, mas ela consegue ser uma capa mais uma capa clássica da banda. Tipo, a história das cruzes, as mãos controlando, o próprio Metallica controlando, e que vai virar, como é Ah, que é? Fala. não é uma capa cartoonish, né? Não é uma capa de fantasia, nada. A capa Hum, metálica consegue fazer uma outra capa que, por mais dentro da simplicidade do conceito, ela é clara, ela é óbvia, a imagem bem icônica que ficou ali, funcional para a banda. vai, É como é que aquela é? arte, nossa, que arte Iron Maiden, sabe? Tipo, fazer moleque ficar querendo desenhar, sabe? Mas é uma capa que você bate o olho e vê, né? Essa cor meio vermelha, meio amarronzada, assim, chama atenção. E não menosprezando a capa do Ride Lighting, que eu acho legal pra caramba, mas Então, é mas uma. é a diferença que você tem, né? Do tipo, a capa do. O conceito da capa do Ride the Lightning, quando eles tiveram, aí você dá para uma empresa de arte fazer, assim. Aí, quando eles têm o conceito da capa do Master of Puppets, você dá para um pintor fazer. E aí A virou outra diferença é. coisa. E eu ia brincar. E ainda vai render um prop de palco que são as cruzes. Então, tipo, você ainda consegue transformar isso num prop de palco. No Master of Puppets, no Ride the Lightning, seria difícil você colocar cadeira elétrica no palco, né? Uma cadeirinha no palco, quem que vai descansar na cadeirinha ali? Exatamente, exatamente, Só exatamente. para dar crédito, né, na Ride the Lightning é AD Artists, que fez a capa, né? Não tem ninguém que assina. E a capa do Master of Puppets é o Don Brautinger, que falecido já, que assinou a arte. Exato. Tipo assim, não, não, agora vamos, como é que é? Vamos pagar alguém, vamos fazer alguém. Como é que é? Eu tava vendo pro outro carnaval essa palavra. Vamos pedir uma commission, vamos pedir uma arte legal. Você tem dinheiro, né? Você tem uma gravadora grande bancana. Faz E diferença. ah, como é que é? A gente não pode, não pode olhar? É que eu tô tentando deixar isso para aqui para depois. E, e que também vai despertar vários olhos de várias pessoas que vão começar a olhar e falar assim: esses caras são grandes, esses caras são grandes. E que começa a despertar, mas depois a gente vai falar como é que é, a gente vai despertar a história de um certo senhor Ozzy, que começa a ficar de olho e diz assim: peraí. Do Ozzy é engraçado, né? Porque é difícil saber o quanto que era o Ozzy que tava de olho, o quanto que era uma equipe Sharon que tava prestando atenção nesse burburinho Headhunters. todo, né? Os Headhunters ali olhando, falando, opa, a gente já fez uma turnê com Motley Crue e tal, mas ó, tá surgindo um burburinho ali embaixo de uma coisa, e pode ser que trazer esses caras pro nosso lado agora seja uma boa, é um momento, sabe? E eu tô confundindo. Se eu depois depois eu vou ter que olhar a revista, se for, eu vou tirar. Mas tem uma história que, não sei se foi o Lars e o James que estão com uma fita que estão com uma fita do Master, eles encontram comendo em São Francisco, comendo em algum lugar da Califórnia, eles encontram o Tony Iommi, que mais, acho que dois, o Glenn Tipton e mais alguém do Priest, e mais alguém, e caramba, o Sheriff of Huddersfield, Adam Smith, não, o empresário do Iron, Hot Mouth, o Rodsmald, e disse assim, eu sei que é da correria, tipo, tá, então vamos mostrar
vamos mostrar a música pra eles. E ele disse que quando mostram, diz que o Rod Smallwood fala, cara, isso aqui realmente vai dar bom, isso aqui realmente vai dar bom, assim. Teria rolado como é que é? Esse mostrar que eles olhavam assim, putz, então realmente isso aqui vai dar pé. É o Cliff Burns tem que falar, mas esse eu já peguei. É meu. É meu. Vai acontecer o que fez com o Rod Smallwood, que tentou pegar, fudeu com a carreira do Halloween, tentando contratar o Halloween quando ele ouviu os Keepers. Veja bem. Mas aí tem outra, aí é o material humano jogado. Ah, senhor Thiago, vamos para o glorioso, pra gente já tá falando que depois a gente tem que falar de Oz, a gente tem que falar de um monte de coisa, mas o glorioso faixa, 8 pedradas, 8 voadoras na pessoa, começa com battery is found in me. Tipo assim, toma, você quer disco de thrash metal? Toma! Tipo assim, daí a gente volta pra falar que ano para o thrash metal? Só Master of Puppets e só Raging Blood no mesmo ano. A melhor safra da E história. Cells But Who's Bora. Mine, Creator, tem 86 foi o que Thrash Metal tava em alta ali. Como a gente já falou, assim, só o certo Anthrax que perdeu o ano, né? Perdeu o bonde do ano. Mas aí é do certo Anthrax. É isso, né? Mas sim, vamos lá, tipo, Battery é foda, o que que você tem pra falar dela ainda, assim, né? Agora, a pergunta que eu farei pra você, assim, você gosta mais da Battery abrindo o disco do que Fight Fire with Fire? É complicado, porque assim, Fight Fire with Fire foi uma coisa que eu lembro é porque, de novo, eu ouvi antes o Ride do que o Master of Puppets. E eu não sei, aí eu volto, tipo, Battery é um tijolaço, é uma pedrada, tipo, é complicado, tipo assim, tecnicamente, artisticamente, você vê Battery muito melhor, mas é que Fight Fire with Fire pegou antes, entende? Tipo, a janela já tava Fight quebrada. Fire with Fire, Fight Fire with Fire, Ah, with and then Fire. you see, Gaudi, pô. Não, mas legal, Fight Fire with Fire. ah, Battery is founding, man, Battery. Né, assim, gente. Mas é a mesma fórmula, né? Porque é introduçãozinha acústica, riffzão, pancadaria, né, cara? Então eu gosto mais de Fight Fire Fire. É isso que eu falo. Mas assim, são duas músicas sensacionais, né? é aquilo que a gente falou, como é que é? Vai ter a predileção pessoal. Depois a faixa título, Master of Puppets, que eu já comentei, a questão da banda, tipo, tempos depois tá na vibe complicada da dependência, mas aquilo que eu falo, tipo, e daí tem aquela coisa legal que o pessoal da Classic Rock recuperou, do tipo, se tá muito fácil. E pra mim nasce um refrão, assim, que ele é antológico, entende? Tipo assim, não que não existam outras coisas lá atrás do Ride, mas aquela coisa que ele vai ser rápido, rápido, rápido. Master of Puppets and Pull Strings, Twisting Your Mind, Smashing Your Dreams. Como é que é? Smashing Your Fucking Dreams. Blinded by me, you can't see a thing. Daí, Master, ele vai super rápido e ele parece que ele puxa, ele não puxa um freio, ele vai te levar junto pra fazer o Master, Master. Sabe, tipo, tipo assim, ó, daria pra gente fazer quase, a gente tava comentando no episódio passado do Holy Land, da brincadeira de um refrão perfeito, o refrão perfeito, sabe? Tipo, essa coisa de tipo, ele entrega uma coisa e no final ele tá te chamando junto, assim, tipo, é refrão perfeito. Não tô desmerecendo a música toda só ficando no refrão, mas é uma coisa que pra mim me marca muito. Não, né? Aquela hora que ela dá a parada ali, tipo, ela vai na trecheira e de repente ela para, come crawl, daí a Jimmy Jones, come crawling faster, sabe? Tipo, aí você tem aquilo que é uma ponte, mas que é uma segunda ponte, né? Porque tem a primeira ponte, thanks me, you will see, more's all you need. Aí Não, você tem uma. tem, tipo, primeira parte do refrão, depois o refrão acelera de novo, né? Pra ficar. Assim, é uma aula de composição, né? Como a música vai se desenvolvendo. É uma música assinada pelos quatro, né, da banda. Eu ia brincar. A única questão dela, assim, que ela tá entrando num momento. Ela acabou entrando no momento Enter Sandman por causa da Netflix agora, né? Então todo mundo ouve. Foi o disco que fez o Metallica. Esse disco ganhou 2 platinas por causa da porcaria do Stranger Things. Ter colocado essa música ali, que é, ó,
outro momento LinkedIn do Lars, porque era um momento que cabia com várias outras músicas, não Master of Puppets, naquele momento do Stranger Things. Mas o empresário que colocou a música sabia o que estava fazendo. Mas é foda, assim, o que eu lembro que o solo lento dela, do James, é lindo, assim, né, cara? E como depois desse solo lento a música vai ganhando tensão, peso, para chegar e voltar para a parte rápida, é aula de mestre, né? Tipo, coisa ali que Cliff Burton ajudou a para desenvolver isso. Então, acho que é sensacional isso daí. Eu lembro que tinha as versões Metallica na turnê do Black Album, eles estavam tão noiados que cortavam essa parte, tocavam só até o segundo refrão e não tinha essa parte, cortavam na parte do solo lento e emendava com Seek and Destroy, alguma outra música. E quando eu vi o Metallica pela primeira vez, que foi na turnê do Garage Inc., eles abrem com Brad Feynman na Master of Puppets. Na hora que eles começam esse solo lento de Master of Puppets, você levanta a mão pro céu, assim, fala, "Puta, ainda bem que não cortaram. Não, É assim, ó. foda, sensacional. E aí tem essas brincadeiras com More is all you need. Sabe, são outras coisas, tipo, essa coisa como diz assim, da engenharia da música, sabe? Tipo, de Como ela compor. vai crescendo para chegar na parte do. Aquela parte que ela para, né? Que é o da rifada com a música cadenciada, para depois soltar de novo na reserva. Grata lembrança da parte do. Esse solo é um dos momentos mais inspirados da carreira do Metallica. E olha assim, eu amo Red Lightning pra caramba, assim, mas a Master of Puppets é foda. Mas eu ia brincar contigo. Essa coisa fuder do tipo de. Essa coisa fuder de. Como é que eu ia dizer? De. Tu tem uma música ultra rápida e aí tu vai pegar e vai entregar uma coisa tranquila. Sabe? Tu vai colocar uma quebra no meio. Sabe? Tu vai colocar uma quebra na jogada que pra mim funciona assim lindamente bem. Uma música de 8 minutos, né? Eles tentaram fazer algo parecido com a Four Horsemen, quando colocaram aquele link de Sweet Home Alabama ali no meio. Putz, E daí aquela velha história. eu amo aquela parte da Four Horsemen. Sim, sim. Meio bizarro, assim. É, eu ia brincar contigo. É um disco tão irmão, mas tão irmão do Ride the Lightning que tem que ter outra música pro H.P. Lovecraft, né? Que daí entra a faixa 13 que é The Thing That Not Should Be. Tipo, nerdaiada, deu certo, então vambora de novo. E que pra mim, como é que é Vai Eu acho. citar a capa do Live After Death, né? Exato. Not dead, it's eternal life. James Death May Die. Você vê que, tipo, eu acho, pra mim, a música que eu mais gosto desse disco. And That Should Not Be. Eu acho, adoro essa música mal-humorada, arrastada, tensa pra cacete. James cantando com fúria, assim, sabe? Começa a ver o James se formando como um vocal que não só grita, sabe? Ele sabe entregar um negócio, uma atenção toda, assim. Ainda, obviamente, longe do que ele ia começar a fazer no, no, no Black Album, mas começa a entender que ele começa a apresentar nuance, né? Eu ia brincar contigo. Desculpa mais a palavra em inglês depois de tantas vezes assim. Que é uma música de cursing, entende? É uma música que ele tá amaldiçoando a coisa, sabe? Tipo, ele parece que ele tá olhando pra ti, tá arranhetando, tá te amaldiçoando, entende? Tipo, que ele falou, Fearless Wretch Insanity. E, sabe? Ela vai dunzona. Aí, Ele tá te. Agora eu lembrei como é que é. aí quando ela dá aquela parada. Como. Madness. Foda isso, cara. Agora eu lembrei. Tipo, você pode falar mal quando você quiser do Metallica, mas isso é intocável, cara. Isso aí Não, não. Bandas de Doom chorariam para fazer uma versão dessa oh, música. mas eu ia brincar contigo, como diria o finado essa semana que a gente tá gravando o episódio, era aniversário dele.
como diz o finado Zé Mojica Marins, ele tá te rogando uma praga. Entende? Tipo assim, para não usar o cursing, então, pra mim. E daí, tipo, é por isso que a gente tá falando da história da beleza artística, né? E passa pra música 4 que é Sanitarium, que a gente nunca chama de Welcome Home, a gente sempre chama de Sanitarium. E que é uma Própria música. banda colocava no setlist, coloca Sanitary. E que eu acho de novo outra coisa do tipo assim, como é uma música que ela é metal, mas ela é artisticamente linda, sabe? Tipo, acho que aqui tá um pouco desse mérito de ficar, sabe? É uma música que ela tem os seus momentos. Sanitarium, Está from the leave me Beltles, be. música inspirada por livro, aí você tem a Think That Should Not Be, música inspirada por livro também. Né? Você sabe que a sequência do disco vai colocando. E aí o Welcome Home Sanitarium vem para ser a balada do lado do que termina o lado A, igual Fade to Black terminava. Assim, são duas músicas perfeitas, né? Você não, não tô jogando essa comparação muito. Assim, eu gosto mais da Fade to Black por causa aquele riff final de Fade to Black, é uma das coisas mais inspiradas que o Metallica já fez. A gente está falando, para mim, dos dois discos mais inspirados da carreira do Metallica. Então, sabe, tipo, não tem defeitos ali quando você coloca. Eu, como Sanitarium, o jeito que ela se resolve na hora que ela entra na parte rápida, putz, cara, sabe, tipo, coisa assim, sabe? Começa lenta, devagar, aquela inspiração no filme lá no One Flew Over the Cuckoo's Nest, esqueci o nome dele em português, que é com o Jack Nicholson, que Isso, filmaço. Eu esqueci o nome dele em vai português. indo que eu pego aqui pra ti. Então, que é essa coisa dos caras loucos, tudo preso no sanatório lá. Não é um Estranho no Ninho? Estranho no ninho, isso. Que é o Rei Cabetável. Eu não precisei nem de Google, né? Felizmente. A memória tá boa. Aí o. Então, sabe, tipo. é, a letra é legal pra caramba, o jeito que ela vai devagar, ela ganha tensão no refrão, pra depois ela se desembocar na parte rápida, assim. Ela é perfeita, assim. Eu entendo você falar, tipo, ela é muito artisticamente mais desenvolvida do que era Fade to Black, sabe? Assim, tipo, Fade to Black é uma baladinha que estoura no final, assim, uma baladinha. Entre aspas, uma baladinha. Mas é a canção que pega aquele riff final de Fade to Black, pra mim é de chorar, né? E a parte legal de Welcome Home Sanitarium é foda, mas não chega naquele nível de perfeição pra mim. Veja bem. Veja bem. Vamos lá pro. Eu ia brincar assim, que daí tem. Eu tava reouvindo e eu tinha comentado também com esse episódio. E daí, pra mim, tem a minha favorita do disco, que é Disposable Heroes. Eu acho essa música assim, ó. Fuck. É a música, tipo assim, o Apocalíptica nasce daqui. Sabe, tipo, pra mim, tem todo. Não, não, tá aqui, tipo assim, sabe, tipo, que tal que eles estão, eu disse antes, estão debulhando o baixo, mais um momento do curse, da coisa, tipo, primeiro aquela a ponte ali, como é que é? Soldier Boy, made of clay, now an empty shell, 21. Tipo assim, eu fico Aquela pensando, parada no som no refrão. Né? sabe, deve ter pego nele, tipo assim, putz, eu não fui, mas tipo, quantas pessoas você conhece que passaram por isso e que daí chega no Back to the front, you will do what I say, when I say back to the front. Tipo, ela tá te oprimindo, ela tá te jogando na parede, sabe? Tipo, ela tá, aquela coisa, como é que é? Dos sargentos, tipo assim, é aquela coisa militar, assim, eu acho perfeita. E tudo isso eu brinco assim de novo, com uma linha de baixo que filho da mãe, sabe? Filha da mãe, assim, ó, reescrevendo o instrumento, sabe? Mas Uau. é o auge técnico desses três discos, né? Acho que a música mais técnica desses três discos talvez prenuncie o Injustice for All ali, que é a mão direita do riff. Eu lembro que no Guitar Hero do Metallica, essa era a música que eu mais tinha dificuldade de tocar. Porque, mano, é estamina pura você conseguir acompanhar o riff, graças a você acompanhar na bateria. É puta que pariu, sabe, mano?
Acho que é a hora que eles vieram e falaram assim, ah, vocês querem pesado, né? Vocês estão falando que a gente vai se vender, olha, uma música de 8 minutos com uma trecheira desgraçada do início ao fim, cara. A gente vai pancadaria, vai ter hora que o vocal fica rápido, a hora que a gente dá umas travadas que você vai cantar junto, sabe? Tipo, absurdo, assim. Não, é tipo assim, ó, é praticamente uma música que ela olha pro coisa assim, quero ver tu tocar agora, sabe? Tipo, só falta Isso, ter né? isso. Eu acho que o Lars querendo falar, vocês dizem que eu não consigo tocar bateria, olha o que a gente vai fazer. Imagina o sacrifício que deve ser pro coitado do Flemming Rasmussen fazer o Lars tocar essa música inteira, né, cara? Na edição linear, tá? Não estamos falando de edição não linear, tá? Não tem Pro Tools, não tem Logic, não tem nada para você gravar e montar, como é que é? Não, você vai ter que emendar a fita, tá? Não é coisa. Aí depois, faixa 6, Leper Messiah, aquilo que eu tinha comentado antes, não que seja ruim, mas é a menos melhor do disco, que para mim não é tão boa, entende? Mas pra mim é uma música também, sabe, tipo, sabe, tipo, Bow to Ah, Leper Messiah. Tipo, They contribution and you better see it. É uma não, música clássica dos anos 80 de vamos falar mal de falar mal dos pastores evangélicos, teleevangélicos, né? vamos devolver o que fazem Pô, com a gente. é isso, vamos lá, Metallica, Leper Messiah, assim, né? Mas, assim, se eu fosse comparar, tipo, acho que a Disposable Heroes tá mais pra ser a Creeping Death desse disco, sabe? Tipo, aquela música ultra pesada, cheia de momentos de você cantar junto. E a Leper Messiah seria mais a Escape desse disco. Se a Sim. gente vai manter nas relações ali. E eu acho, assim, eu gosto muito mais de Escape do que de Leper Uhum. Messiah. Não. E assim, entre Creeping Death e Disposable Heroes, eu entendo todo o mérito de Disposable Heroes, mas Creeping Death é muito mais genial, assim, dentro das limitações que Metallica tinha ali. Mas assim, a Leper Messiah é uma música boa, né, cara? Mas acho que dificilmente alguém não vai falar que essa é a pior música do disco, eu acho. Ponto, assim, porque ela destoa um pouco do altíssimo nível de todas as outras, apesar dela manter um altíssimo nível, sabe? Tipo, ela é a música 9,75 do disco nota 11, sabe? Coisa assim. Então, no final você acaba não tirando 10, mas... Mas você entende que, putz, já fez tanta coisa que Mas, tá, vai. mas ela funciona, né? No jeito assim, que depois que você tem a Disposable Heroes que te traz ultra velocidade, ultra técnico o tempo todo, você vê uma música mais mid-tempo, mais riffzinho, sabe? Tipo, dá uma acalmada no disco. Não tanta acalmada, né? Que ainda tem os. Mas, sabe, é uma música foda também. Assim, é aquela música que se Metallica toca ao vivo nos shows, ninguém tá esperando e todos os fãs vão alucinar. Porque não tem, cara. Exatamente. Esses três primeiros discos não tem ponto fraco, né, cara? Foda. Não, a gente tá, que a gente falou, tá mexendo. E daí a gente tem como é que é aquele momento, tipo assim, ah, é? Como é que a gente tá brincando assim? Ah, é? Então tá, você estava falando, mas aqui a gente foi, como é que é? A gente coisa. Aí tem Orion, aí Bass Solo. Aí, tipo, como é que é? A gente já tinha Anesthesia, a gente já tinha Cthulhu. Aí, sabe, tipo, como é que é? O momento que um certo cabeludo filho da mãe como enfia uma peça do bar e transforma barra em metal, sabe? Tipo, e isso faz sentido pra caramba, sabe? Tipo, e uma coisa muito engraçada, assim, coisas do passado. Para quem é gaúcho ou lembra, a finada Rádio Ipanema FM. Tipo, eu lembro de uma vez, acho que a Ipanema tocou Orion, tipo, cara, Ipanema tocou Orion, tipo, aquele deep cut, aquela coisa, e que é uma banda demolindo. Então tá, então a gente vai fazer então, o seguinte, já que a gente sabe que fazer pedrada, já que a gente gravou as pedradas, já que a gente elevou o nível da pedrada, vamos além. E daí chama o cabeludo com a camiseta do Misfits, que esse filho da mãe vai, sabe, tipo, a sacada de vamos tocar bar. Então, eu acho que a questão do Ryan ali, assim, se eu for comparar música com música dela com a Call of Cthulhu, eu acho Call of Cthulhu uma música melhor que o Ryan.
Só que os momentos de auge, de alto do Ryan, seja o solo dali, seja o solo lento ali, é muito foda, sabe? Tipo, é muito icônico. Então, você acaba tendo. Esse é o embate. Assim. Esse é um embate difícil de colocar. Tem só um detalhezinho que tem ali, né, da Orion, do Cliff Burton, é que o Cliff Burton tem muito menos créditos nesse disco do que no Red Light. Ele tem. A Orion é a única música que ele assina junto com o James Hetfield e com o Lars Ulrich. Porque o James Hetfield e o Lars Ulrich tem todas, e o Lars Ulrich tem todas por motivo contratual, né? Porque ele acaba meio que ajudando a arranjar as músicas, mas ele não escreve absolutamente nada. Agora, o Cliff Burton só tá nessa. Nas outras duas que o Cliff Burton assina nesse disco, que são a Master of Puppets e a Damage Inc., que são músicas que são dos quatro, né? Então, você pega no Ride the Lightning, o Cliff Burton assina Fight Fire Fire, Ride the Lightning, a From the Bells, a Fade to Black, a Creeping Death, a Call of Cthulhu, né? Então, basicamente o disco inteiro ele tá assinando. Então, nesse ele tava, tipo, como se ele, no Ride the Lightning, ele ensina e agora ele só tá vendo os caras tocando isso em frente, né? Mas, assim, o Ryan é foda, linda, assim. Só que aquilo, eu entendo, sabe? O Ryan não é uma música tão perfeita pra fechar o disco como a Call of Cthulhu é. Assim. Sim. O disco vai fechar com a da Mage Inc., daí, que fecha com a pedrada. Então, eu ia guardar isso pra depois, mas assim. Aí tudo que eles falou, fecha com a pedrada, aí tipo assim. Ah, é? Eu ia brincar uma outra coisa contigo agora, eu brinco, né? O disco abre com Battery, o disco abre com uma coisa de quebradeira, e ele termina, como é que é? Aquela que, é uma música de uma força da natureza, uma força quebrando tudo, e ele termina com a companhia de demolição, entende? Tipo assim, ele começa na quebradeira, ele termina na quebradeira, entende? E não, assim, ó, também outra que tipo não tem, entende? Battery! Battery! Will follow. E aí, uma coisa que a gente, as velhas gerações, como é que é? Com todo o carinho do mundo aos fãs de Sleep Token, as velhas gerações precisam colocar. Isto é speed metal, entende? Isto é o que, tipo assim, se alguém fala assim, isto é speed Trash, metal. cara. Não Não, por é. que que eu digo? Eu sei que tu vai dizer que é trash, mas tipo assim, aquela coisa que falam, speed metal é os alemão lá de power metal fazendo firulinha rápida. Tipo, isso aqui é uma coisa que tu olha e fala assim, cara, isso aqui os caras estão voando na coisa, sabe? Tipo, aquele trem passando. Então, pra mim sempre foi tipo assim, não saindo da ala trash, mas tipo assim, isso é aquele trash rápido. Não é power metal que às vezes eu colocava etiqueta de speed metal, sabe? Tipo, é Slayer isso aqui, sabe? Tipo, o caminhão passando. Damage Tanto que o refrão é um chute, né? Damage Incorporated. Tipo, pum, daí, aí, pum, é o toma, sabe? Tipo, toma, chinelão. Tipo, é um negócio assim, tipo, a velocidade dos caras, de novo, tipo assim, parece, tipo assim, é o domínio da técnica. Acho que pra mim, se eu fosse olhar muito pro Master, é domínio de técnica, sabe? Lado B, isso, ele começa com a Disposable Heroes, que é o auge técnico deles, e termina com a da Made, que é a música mais extrema que eles já escreveram na carreira. Assim. Depois vai ter Dire Ziv também, que é uma mesma Exatamente, pegada. exatamente. Mas que começa e termina assim. E aí é o ponto que eu estava até conversando com o André antes da gente começar. Que é que eu acho que o que me agrada mais no Ride the Lightning é que o Ride the Lightning termina de uma forma épica. Sabe? Ele termina com Creeping Death, que é a música de estádio do Metallica. Talvez a primeira música de estádio do Metallica. Não sei que Destroy talvez seja a primeira. Mas aquela música de refrão, tipo, alucinando, uma parte intermediária para todo mundo cantar junto, pesada pra cacete rápido. E depois Perdão, vem uma épica perfeita, que é Call of Cthulhu. perdão te interromper, talvez a primeira épica de estádio do Metallica. Aí, no Master of Puppets, ele tem a Orion, que eu já disse que eu não acho que é uma música tão perfeita como a Call of Cthulhu, mas que tem os seus auges icônicos. Depois ela vem com uma Damage Inc. que te suga, né? Você termina o disco com a língua pra fora, né, cara? Tipo, então, às vezes, a sensação que eu tenho é assim, quando termina o Master of Puppets, eu não sei se eu quero ver o Master of Puppets de novo. Porque ele te esgota sobre o Master of Puppets.
Enquanto termina o Ride the Lightning, eu tô pronto pra ir lá e colocar Fight Fire with Fire de novo. Ele termina de um jeito épico que eu tô empolgado, eu quero ver isso aqui de novo, sabe? Quer ficar no Quero loop. ter essa... Eu quero ficar no loop com o disco. Acho que essa talvez seja a grande diferença, assim. E aquilo, né, da Meijin, que se fosse comparar com o disco anterior, era a Trapped Under Ice do disco anterior, né? Que é uma música pesada, mas concisa. E assim, é indiscutível o quanto que da Meijin que é uma música muito mais bem acabada que Trapped Under Ice, assim. Mas eu gosto mais de Trapped Under Ice. Com todos os defeitos de Trap Under Ice. Os defeitos do Ride the Lightning, pra mim, da inocência que a banda ainda tem, traz do Kill 'Em All, e com a banda, tipo, ambiciosa, mas inocente ainda, eu acho que é muito mais gostoso de ouvir do que essa banda no auge do seu domínio técnico. Não que não seja sensacional ouvir o Master of Puppets, sempre colocando isso. Mas essa inocência que o Metallica une no Ride the Lightning, ele ainda é a banda do Kill 'Em All completamente alucinada de estar gravando o segundo disco, mas sente que tem que entregar algo mais, assim. Enquanto no Master of Puppets, que é uma banda do tipo, querendo provar o quão técnico, o quão capacitado eles já estão para ser uma banda gigante. E, Ah, é. e provam, né? Acho que o grande ponto é isso, né? Eles provam Boa. quão capacitados eles são. O Ride the Lightning termina o Master of Puppets e você não tem dúvida de que você acabou de ouvir um disco que é histórico do metal, assim. Exato, mas aí eu ia fazer essa brincadeira enquanto eu vou conferindo uma informação aqui. E eu acho que tem muito essa coisa do tipo, a gente, se no primeiro a gente estava querendo quase ok, deu pé, vamos lá, tá dando pé, tá, como é que é? A empresa está funcionando. Aqui tem aquele momento do tipo, peraí, dá pra gente, dá pra gente, dá pra gente. Aí aquele senso. Ok, carregue a GIF do pica-pau passando pano. Vamos passar o pano uma vez para o Sr. Lars e vamos passar o pano para os quatro como uma coisa. Que é de entender, tá? O que que a gente, de olhar a banda como um produto e dizer o que que deu certo aqui, o que que a gente pode melhorar, o que que a gente consegue fazer, porque a gente tá vindo num trem que tá todo mundo vindo. Mas será que a gente consegue fazer um produto ainda melhor? Que a gente consegue fazer alguma coisa assim? A gente precisa ir vou voltar para essa metáfora. A gente precisa ir para o caminhão nós podemos ir para o vagão da primeira classe. O resto fica no vagão da econômica, sabe? Tipo, é a hora de, tipo assim, vamos achar esse produto, vamos achar essa, vamos, vamos, vamos fazer uma coisa que vai dizer assim, não que o Slayer, como o Thiago comentou antes, Slayer, Creator, Megadeth não tenham coisas legais. Subiu, subiu. Não dá. Como é que é? O ator ficaria bravo ao ouvir falar. Não dá pra comparar, amigo. Não dá pra comparar, sabe? Tipo, Metallica e Megadeth aqui, isso mudou a régua. Não, então acho que o Megadeth vai lançar o Pixels em 86, que tipo, é o metal, é o Megadeth pegando essa coisa maluca da tecnicalidade dos caras e levando ao extremo, mas com músicas muito mais legais, assim. Agora que eu acho que o grande mérito que o Raining Blood do Slayer tem, provavelmente vamos falar dele mais pra frente no ano, é que ele consegue fazer a mesma coisa que o Master of Puppets fez, mas dentro do Kill 'Em All, que eles, é como se dentro do Kill 'Em All, tentar explicar melhor. Se o Master of Puppets pega a fórmula Ride the Lightning e faz o tipo um disco atemporal do metal com essa fórmula, um daqueles discos que tecnicamente proficiente, entregando tudo que o Ride the Lightning entregava, o Slayer com Raining Blood pega o que era o Slayer do primeiro disco do. O nome do primeiro disco do Slayer na cabeça. O Show No Mercy? Do Show No Mercy, o Metallica do Kill 'Em All e o Exodus do Banded by Blood, e ele faz um disco nesse nível atemporal desses três, assim, sabe? Então, sabe, ele pega aqueles três e sem precisar trazer elemento novo, além daquele trash ultra brutal, negócio, ele leva aquilo para um outro patamar, sabe? Assim, tipo, eu acho que esse é o grande mérito que o Raining Blood tem, faz, para mim, o Raining Blood ser o principal disco de thrash metal da história, assim, sabe? Porque o Master of Puppets está além de thrash metal já, apesar de ser thrash.
Mas o Master of Puppets, assim, se ele se iguala, se com o Master of Puppets ele inegavelmente fala, o Metallica tá no nível da Iron Maiden, do Judas Priest e do Black Sabbath, como, como ícones da história do metal, é Dio também, Ozzy e tal, mas colocando esses gigantes. O Slayer faz isso com o Raining Blood, sem precisar trazer essa gama de outras referências que o Metallica incorpora. E isso é foda. É muito mais difícil, eu diria, fazer o que o Slayer faz com Raining Blood do que fazer o que o Metallica faz com Master of Puppets. Mas assim, é foda. Eu ia brincar. É que talvez o segredo do Raining Blood é que assim, é menos de meia hora, entende? Sabe, Sim, tipo, aí é o grande mas malandragem. é isso. Mas é a sacada que o Rick Rubinho O teve. Falou guru. assim, não dá pra fazer esse disco mas ser mais longo do que isso. É Ninguém isso e valeu. aguenta. É 28 minutos e bora. Ninguém, depois que acabar 28 minutos, difícil. Tipo, o cara pode até estar louco pra querer ouvir esse disco de novo, mas ele tem que estar louco pra querer ouvir esse disco de novo, porque ele vai estar esgotado. Não, pedrada. Pedrada. Não, exatamente. Eu fui aqui conferir exatamente. É, na virada de 85 para 86, eles estavam no famoso, como é que é? Estava o famoso The Cat and the Fiddle Pub, tá? Então, realmente, era como é que é? Ah, ah, Geezer, corrigindo, tava o Geezer, K.K. Downing, o Glade Tipton e mais o Rod Smallwood. Então, tipo, onde tá o rolê. E aí a gente chega numa coisa, tá dando tudo certo, tudo certo. Ozzy chama esses caras pra turnê e agora esses caras começam a apavorar mais ainda. Que é a turnê, como é que é? Aquilo que tu falava, como é que é? A turnê que eles ficavam babando pro Ozzy, e o Ozzy achava que eles estavam zoando com ele. Eles estavam tocando Black Sabbath, tipo, o Ozzy ficava postando. Tocavam Black Sabbath nas passagens de som, assim, e o Ozzy achava que tava zoando. E não, eram os caras babando, tipo. E o pior, os caras fazendo um show que era melhor que o show principal e do Ozzy, tipo. Sim. Sabe, tipo, quando é que você imagina acontecer isso? E tipo assim, a gente tava, é que eu tô poluído por uma outra discussão no grupo de Zap, de uma outra coisa, tipo assim, você não tá falando isso de uma banda, coisa, você tá falando disso do Ozzy, entende? Quem é que consegue dar um apavoro no Ozzy, sabe? Tipo, e isso, porque o Ozzy tinha aquela coisa, a gente, eu amo o Ozzy, mas tipo assim, o Ozzy tinha um momento que ele era, tipo assim, sei lá, se você colocasse o Ozzy no palco lendo um livro, fazendo uma tour de spoken word, ia ter seu charme, entende? Então, tipo assim, tem gente que chega no ponto. Agora o Metallica ali, pra mim, é a hora que o Metallica vira e diz assim: é isso que eu falo, esquece, esquece. Aqui a gente tá. Eu ia fazer uma outra brincadeira contigo, né? Ia fazer uma outra brincadeira assim, bem malandra. É aqui que o Metallica chega no ponto que ele vai dizer: eu mereço uma Back to the Beginning. Acho que do Black Album, que é um pouco coisa tipo. A gente parar, tipo assim, são poucas as bandas que mereciam um Back to the Beginning, sabe? O Ozzy criou, mas tipo, Sabbath e tal, mas Metallica mereceria um Back to the Beginning, sabe? É pouca gente que entra nesse nível. Acho que Iron Maiden merece também, assim. Sim, Bandas que influenciaram pra cacete. é que acho Judas que Iron Priest, Maiden, certamente. perdão te interromper, é que Iron Maiden nos irritou muito ultimamente. O Metallica sabe nos irritar mais espaçadamente. Não, mas que eu penso assim, se você colocar que tem passos que o metal foi dando, assim, tipo, tem o Judas Priest, você tem Black Sabbath, você tem o Judas Priest, você tem Iron Maiden, você tem Metallica, sabe? Eu acho que é isso. Aí depois do Metallica, você foi Pantera, de certa forma, foi importantíssimo nos anos 90. Aí você vai ter nos anos 2000 o Slipknot, vai ser importantíssimo nos anos 2000. E agora, o júri tá aberto ainda se depois do Slipknot teve alguma banda que consegue alavancar essa galera da mesma forma, assim. Ser importante, sabe? Ser uma banda que gera, que inspira outras bandas a surgirem, sabe? Acho que é essa a questão. Então, Hum, bom mas ponto. Metallica com Master of Puppets definitivamente entra nesse rol, né? Fala, tipo, Master of Puppets ele vai
influenciar muito mais gente do que só aquela cena de São Francisco. E aí eu chego numa outra pergunta que a gente estava se fazendo já há um bom tempo, a gente há horas brinca com isso. O que aconteceria se o ônibus não tivesse derrapado? O que teria sido o próximo disco do Metallica se o ônibus não tivesse derrapado? Então, né, tinha uma grande história que falam é que o James e o Cliff estavam putos com o Lars, porque o Lars não conseguia tocar direito, né? O James, ele era assim, o Cliff era meio que o pai do James. E do Lars também, mas mais do James, assim. Então, até que tem projetos paralelos de música zoeira, que era o Cliff e o James com os caras do Faith No More, com o Board e tal. Então eles eram muito próximos, né? E a morte do Cliff faz com que o James e o Lars se aproximam muito com a morte do Cliff, tá? Mais do que eles eram próximos ali. Então, talvez com o Cliff vivo, sabe? Essa proximidade do James com o Lars seria tão grande quanto ficou, e essa proximidade do James com o Lars é importantíssima para desenvolver o Black Album, sabe? Essa fluência de riff e bateria que é essencial para o Metallica, que no Black Album é perfeita, que acontecia muito ao vivo, mas que no Black Album é capturado pela primeira vez em estúdio, pelo Bob Rock. Então, havia o que que aconteceria, né? O que eu acho, e o Cliff dá uma entrevista, a última entrevista viva do Cliff, assim, que o Cliff dá em vida, né? Porque depois de morto ele não tinha como dar entrevista, a última entrevista que o Cliff deu, ele diz que, o cara, alguém pergunta para ele se ele via o Metallica amansando o som, e o Cliff diz que via. O Cliff vira e fala assim, eu entendo que mais pra frente a gente vai trabalhar cada vez mais melodia. Sabe? Não é agora o momento, mas a gente vai fazer isso, inevitavelmente. Então essa que eu acho é que se o Sr. Burton tivesse na banda, eu não sei se existiria um Injustice for All. Não. Eu acho que a banda não iria, o Cliff ia convencer os caras de que o caminho não é Disposable Heroes. Sabe? O caminho é Compound Deu. Sanitarium. Sabe? A gente chegou já nesse ponto, a gente não precisa mais provar nada mais pra alguém, a gente não precisa fazer mais Disposable Heroes. Talvez fosse um próximo disco, fosse um Master of Puppets mais enxuto, sabe? O próximo disco deles, assim, que não abandonasse ainda o thrash metal, mas que tivesse, abre com uma pancada, fecha com uma pancada, o meio a gente muda um pouco, sabe? O miolo a gente muda um pouco, tentando não fugir da fórmula que estava dando sucesso com o Ride the Lightning e Master of Puppets. Menos essa coisa de levar para o mais extremo da técnica que foi o Justice for All. Mas eu imagino que em algum momento com o Cliff sairia um Black Album. Um disco que eles iam podar e ir pro básico. Porque aquele Cliff era o cara que ouvia Misfits, era o cara que ouvia R.E.M., era o cara que ouvia U2, era o cara que ouvia Música clássica. ZZ Top, Lynyrd Skynyrd. Ele era o cara que não ouvia só metal, sabe? O que ele menos ouvia era metal. Então, ele era o cara que talvez fosse forçar a barra para que o Metallica tomasse essa evolução de fazer músicas cada vez mais melódicas e cada vez deixasse mais de lado essa coisa mais trash, sabe? O que eu penso que o Metallica não faria seria não cortaria o cabelo na época do Load. Pelo menos ele não cortaria, né? Na época do Não. Load, do Reload, ele continuaria igual. Ou, ou raparia, sabe? Tipo assim, se é Isso. pra chocar, eu vou rapar, sabe? Tipo, vai fazer um Agora, moicano. talvez fosse, que eu imagino que talvez na época do Load e do Reload, o Metallica fosse ir muito mais pro lado COC deles do que pro lado grunge. E talvez ele fosse funkear mais, sabe? Tipo, talvez o Cliff fosse trazer umas influências mais Faith No More noises pra banda do que pro lado grunge, Soundgarden, assim. Menos indo pro Black Sabbath, mais indo pro Faith No More, assim. Talvez é esse tipo de sensibilidade que ele trouxesse, assim, sem, mas obviamente mantendo essa coisa skinny, ZZ Top do que o COC traria, assim.
Mas é difícil de dizer. Agora, o que eu acho é que, assim, a única coisa que eu tenho certeza de dizer que se o Cliff continuasse vivo, o Injustice for All não existiria. Não, não. Até porque o Injustice for All é muito como uma resposta de uma banda em luto, assim. E não ia ter esse luto. A banda ia estar em ascensão, eles iam tentar capitalizar em cima dessa ascensão. O ponto é o quanto que eles iam ter paciência para ver se o Lars acompanha isso, né? Tava brincando contigo. Não tá pegando no chroma aqui enquanto você fala. Eu tava brincando que tava desenhando uma linha do tempo a lá Doc Brown, De Volta para o Futuro, e brincando assim. Primeiro que um certo Jason teria continuado no Flotsam e Jetsam, mais um dos grandes baixistas da história que, tipo, pouca gente conhece, infelizmente. Teria. Jason é o Geddy Lee do thrash metal nesse primeiro disco do Flotsam and Jetsam, cara. É basicamente as linhas de baixo dele. Se o Geddy Lee tivesse uma banda de thrash metal, era o Flotsam and Jetsam. O primo Exato. do Doomsday For the Deceiver, cara. É ridículo as linhas de baixo dele. Bicho é bom pro caramba. Eu acho que sim, eu acho que talvez essa questão que tu falou assim, ele era um cara que ele ia se aproximar. Tá aqui a chave. Tá aqui. Olha, a gente é um PS de anos que a gente brinca assim do que aconteceria se eu acho que sim, eu acho que ele se aproximaria muito mais de ser um aquilo que ele não digo que ele teria uma inveja do Fenomore, não é isso. Mas, tipo, ele seria muito mais essa coisa, sabe? Ele seria muito mais essa coisa do Fenomore, sabe? E de apadrinhar esse funk metal que tá vindo ali da Califórnia e falar, vocês vão para um lado, eu vou para o outro, mas a gente tá com a mesma, tá com o mesma origem. E aí eu ficaria fazendo uma pergunta, né? Você já pensou, que brincando de multiverso, tá? Brincando de multiverso. Já pensou se, tipo, em algum momento eles se estressam com o Lars e chegam pro Lars e falam, cara, valeu, muito obrigado, não é mais essa história. Será que a gente não tem algum multiverso, uma realidade paralela ali, no começo dos anos 90? O Lars fazendo as pazes com o Mustaine, fazendo uma banda com o Mustaine só de ver. É difícil dizer, assim. Mas, assim, esse estresse com o Lars já estava acontecendo, né? Tipo, eu acho que o Scott Ian deu uma entrevista falando que ele presenciou conversas nessa última tour, que é essa última tour a tour em que o Cliff Burton morre, é uma tour que é aberta pelo Anthrax, né? E ele presenciou conversas do James e o Cliff falando que com esse baterista não dá, a gente precisa arranjar algo melhor, assim, irritados com as performances do Lars ao vivo. Mas enfim, eu acho que seria difícil mandar o Lars embora, porque provavelmente ele deve ter contratos muito fechados no nome dele com a banda, que a banda era mais essa banda acabar do que mandar o Lars embora. Exatamente, mas, tipo assim, mas eu não me surpreenderia, assim, brincando de realidade alternativa, não me surpreenderia, tipo assim, ó, como é que é, o Cliff e o James pulando, puxando o carreto, o Kirk olhando, falando, bah, esses caras estão saindo, eu vou pegar carona, o Mustaine fazendo um doce, mas topando ir pro Metallica, é a maior prova de que a gente sempre soube da história a maior prova, 26 anos depois, está lá o cover de a versão de Ride the Lightning, por assim dizer. Mas seria divertidíssimo, entende? Tipo assim, o que que o multiverso reservaria, entende? E... só que daí, de novo, eu tava brincando com o Thiago ontem, tá? É que eu tenho um problema com a Injustice, que o Injustice é o meu preferido do Metallica. Tipo, e eu entendo todos os problemas desse disco. Tipo, eu acho esse disco legal pra caramba. Mas é como quando você ouve, você diz assim, como o Master of Puppets está mais perto do Black Album do que a gente imagina. Sabe? Eu acho que às vezes a gente fica pensando isso assim. E o que só deixa o Black Album mais bonito. Tipo, mesmo com o Bob Rock como é que é? Como é que é? Escute o final do Black Album. O final do Black Album é bonito pra caramba. Ah, Mas é isso, eu acho que o Black Album gera uma tensão, ele gera uma sensação de ruptura maior, porque o Injustice for All é um disco que é muito extremo, né? E eles puxam. Mas a natureza é o Injustice for All não gera estranhamento, porque a Metallica estava indo para um caminho cada vez mais técnico.
Mas nesse universo paralelo, nesse multiverso com o Cliff vivo, não era, claramente não, para mim não parece que era o que o Cliff quisesse. Que era onde o Cliff talvez ficasse bravo, sabe, vendo algumas músicas basicamente uma Friday Dance of Sanity, uma Shortest Straw. Ele falou assim, pô, mas ele já fez a Disposable Heroes, cara, a gente precisa fazer isso de novo, sabe? Dessa pancada de novo, a gente não tá melhorando a música. A gente tá fazendo outra igual. A Disposable Heroes faz isso, a gente tá criando um trash ultra técnico rápido, a gente tá pegando um monte de parte pra cantar junto e não sei o quê. Legal pra caramba. Agora, quando você pega Shot Straw, você não tá fazendo isso, você não tá levando isso pra frente. Acho que o Cliff ia pensar isso. Pega uma Justice for All, pô, música longa, blá, blá, blá. A gente tá carregando a banda pra frente com essa música? Não tá. Sabe? Talvez ele fosse ser o cara que dissesse não, sabe? Do tipo, vamos pensar direito isso daí. Não vou falar do Cliff com a Blackened, porque a Blackened é uma música que foi escrita basicamente pelo Jason Newsted. Mas pega da Airziva, ele fala, pô, a gente já fez isso. Tá, beleza, tem uma no disco assim, o disco inteiro, nessa toada, talvez não fosse. Eu ia brincar que Blackland é pouca. Como é que é? É uma música do Empire e Blackland são como é que é os primeiros indícios de bandas de metal discutindo o meio ambiente. Entraria na Eu playlist. acho que até tem antes, cara, mas agora eu não tô com cabeça pra lembrar. Sempre lembro de cabeça dessas duas, tipo assim, o metal discutindo o meio ambiente, tipo assim, você está preocupado com a natureza? Não, isso não, você não errou de canal, esse é outro canal de outro cara que falava, que colocava uns clipes de preocupado com a natureza antes. Mas é a primeira vez que eu sempre lembro de alguém falando, tipo, é uma baile, ah, é que daí mexe em outras coisas. Viramos do avesso, hein? A gente começou de um Pois jeito, é, terminou do outro e viramos do avesso esse disco aí. eu achei que ia ser curto o episódio. Não, Tem não, muito, não. porque eu não tenho mais muito a dizer desse disco. Que ainda tem Ah, esse dito do Master of Puppets, né? é só brincar com ele, é só brincar. O disco tão bom que ele é só brincar. Mas é isso, pessoal. Brigadão pelo play, brigadão pela atenção. A gente espera que tenha sido um episódio tão massa pra você quanto foi pra gente pensar e como é que é chegar nesse final de o que aconteceria ser. Obrigado pelo play, obrigado pela atenção e até a próxima.